Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje vou falar sobre a hipocrisia, porque essa palavra é citada muitas vezes nas Escrituras, inclusive pelo próprio Senhor Jesus. E ele fala para nos acautelarmos desse sentimento, que é algo que nos prejudica, é algo que faz cada um de nós agirmos com dissimulação. Esse é o perigo. Porque quando alguém diz, por exemplo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, essa pessoa está sendo hipócrita. E Jesus falou isso para os fariseus, porque eles diziam e não faziam. Eles diziam que não poderiam trabalhar, ninguém poderia trabalhar ou fazer nada no sábado, mas eles faziam, porque o próprio Senhor Jesus falou com eles: se eles tivessem uma ovelha e essa no sábado caísse no buraco, eles iam lá fazer todo o esforço, trabalhar até conseguir tirar aquela ovelha daquele buraco. Ou seja, eles diziam para as pessoas fazerem uma coisa que eles mesmos não faziam. Então, por causa disso, eles eram hipócritas. Jesus chamou disso claramente. Então, isso é algo perigoso. Esse sentimento de hipocrisia não pode existir nem na sua vida nem na minha vida. Se isso estiver acontecendo conosco agora, é hora e tempo de nos purificarmos desse erro, de podermos não cometer mais essa prática. É hora de parar com isso, cortar esse mal pela raiz, definitivamente, para que possamos ser sinceros e verdadeiros filhos de Deus no meio dessa geração corrupta e pervertida. Porque em meio a essa geração, nós não podemos ser hipócritas. Ninguém pode dizer isso a nosso respeito. E para que isso não aconteça, nós devemos ser verdadeiros, autênticos. Nós devemos falar e fazer sempre aquilo, nós devemos fazer a mesma coisa que nós falamos. Então nós temos que entender isso hoje, porque se nós continuarmos cometendo esse erro, a nossa pregação é vã. Nós não temos uma credibilidade para pregar o evangelho para ninguém, porque nós mesmos não fazemos aquilo que nós pregamos. Para que serve a nossa pregação se dizemos uma coisa e não fazemos a mesma coisa que pregamos? É aí que está o perigo da hipocrisia. Então, nós devemos nos corrigir desse erro. Nós devemos nos acautelar, nos prevenir de toda e qualquer hipocrisia que possa existir em nossas vidas. Então nós devemos aprender isso. Pelas Escrituras nós podemos nos corrigir dessa falha, desse erro, que o Senhor Jesus não concorda, que o Senhor Jesus não aprova em tempo algum que isso possa acontecer com você e comigo. Então, nós devemos entender isso. O Senhor Jesus, a quem nós estamos servindo, ele quer ver essa atitude partindo de nós, voluntariamente, espontaneamente, sempre se baseando no que está escrito, para que através do que está escrito possamos nos corrigir, nos educar, corrigir essa falha. As Escrituras nos admoestam para que nós possamos deixar de praticar isso aí. Então, é preciso aceitar a demonstração das Escrituras. A exaltação do que está escrito é útil para que nós possamos deixar essa prática o mais rápido possível. Não podemos continuar nesse erro, como muitos por aí, infelizmente, estão fazendo há anos. Já estão amoldados a esse tipo de coisa, mal acostumados com isso. E esse mau costume tem que sair da vida de todas as pessoas que praticam hoje. É assim que tem que acontecer com todos nós.
Esse é o nosso procedimento prudente. Nosso procedimento prudente é rejeitar toda forma de hipocrisia que possa existir. Então, nós devemos entender isso hoje. Então, quando nós lemos as Escrituras, por exemplo, no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, nós lemos ali o Senhor Jesus falando para os escribas e fariseus, expondo claramente, publicamente, toda a hipocrisia deles. E foram 7 vezes, naquele texto, foram 7 vezes que o Senhor Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas. E ele falou a verdade claramente diante de todos eles. Porque todos eles eram mesmo de fato assim. O Senhor Jesus via isso na prática, eles fazendo. Ele denunciou essas práticas. Leia o capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, que você vai ver isso claramente ali, sendo dito. E os fariseus não puderam fazer uma réplica, ou uma tréplica, enfim, porque aquilo que o Senhor Jesus falou a respeito dele, como eles sendo hipócritas, era verdade. Então eles não tinham como dizer que era mentira. Porque eles mesmos, na própria consciência de cada um deles, eles sabiam que eram hipócritas sim. Isso pesou neles. O peso daquelas palavras do Senhor Jesus pesou neles. Agiu contra eles mesmos. Porque essa é a realidade deles exposta pelo Senhor Jesus diante deles ali. Então eles tinham que ficar mesmo caladinhos. Não podiam dizer o contrário. Não tinha como. É assim que era a vida dos escribas e fariseus, totalmente baseadas em práticas hipócritas. É só você ler lá que você vai ver claramente isso. Então, existem alguns textos nas Escrituras que nós devemos ler para podermos entender um pouco mais sobre essa questão, porque, como eu já falei, as Escrituras elas nos informam a respeito disso, para que não possamos, em tempo algum, ser dominados por este sentimento que só vem para nos atrapalhar. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Eu vou ler aqui o texto aqui. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Está escrito assim: Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então a fé tem que ser sem hipocrisia. A fé não pode ser com hipocrisia. Tem que ser sem hipocrisia. É isso que nós devemos aprender, porque a nossa vida em Cristo tem que ser pela fé. Temos que perseverar pela fé, temos que viver pela fé. Mas uma fé sem hipocrisia. Tem que ser uma fé que seja vista através das obras que praticamos. Caso contrário, será uma fé morta, uma fé com hipocrisia. Isso não pode existir. Na sua vida e na minha vida não pode existir uma fé com hipocrisia. Tem que ser uma fé sem hipocrisia. Tem que ser uma fé verdadeira, autêntica. Tem que ser uma fé convicta. É assim que tem que ser. E essa fé tem que operar em nossas vidas para que possamos viver pela fé sempre. É assim que tem que ser. Então, o segundo texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. E está escrito assim: Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, Paulo se recordava da fé sem fingimento que estava na vida de Timóteo, que habitou primeiramente na avó dele e também na mãe dele. E Paulo tinha certeza que também
estava na vida dele, uma fé sem fingimento, ou seja, uma fé sem hipocrisia. É assim que tem que ser a nossa fé hoje também. Tem que ser uma fé sem fingimento. Será que hoje muitos estão tendo uma fé com fingimento, uma fé com hipocrisia? Se alguém estiver nessa condição, é necessário voltar a ter uma fé sem fingimento. Esse tem que ser o objetivo de nossas vidas. É assim que nós devemos viver, com uma fé sem fingimento. Essa é a fé que agrada a Deus, uma fé sem fingimento, uma fé viva, uma fé operante. Então, é isso que nós devemos entender, nos conscientizar disso. Isso é muito importante. Então, mais um texto aqui que eu vou ler é na Epístola aos Hebreus. Deixa eu achar aqui o texto. Epístola aos Hebreus. Achei aqui. Na Epístola aos Hebreus está escrito: seja constante o amor fraternal. Então, o amor fraternal tem que ser constante. Não pode ser um amor com hipocrisia. Não podemos amar ninguém com hipocrisia, com fingimento. De que vale isso? De que vale nós vermos alguém precisando de ajuda e fecharmos o nosso coração para essa pessoa? Esse é o amor com hipocrisia. Mas o texto aqui diz que seja constante o amor fraternal. É isso que nós devemos entender. A nossa prática tem que ser dessa forma. O nosso amor tem que ser sem hipocrisia. Nós devemos fazer isso. Nós devemos praticar um amor sem hipocrisia. Um amor verdadeiro, sincero. Amor autêntico. Então, nós devemos aprender esta lição para aplicarmos essa lição em nossas vidas e assim praticarmos o amor sem hipocrisia. É assim que tem que ser o procedimento de todo aquele que está em Cristo Jesus hoje, porque Ele mesmo, que é o nosso exemplo, praticou o amor sem hipocrisia. Então, é isso que nós devemos aprender. E o último texto aqui está no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas. Vou achar o texto aqui. Aqui, achei. Está escrito assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, o Senhor Jesus aqui está falando para os seus discípulos se acautelarem, se prevenirem, se resguardarem do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Esse fermento, que é a hipocrisia, não pode existir em nossas vidas. Não poderia existir na vida dos discípulos, não pode existir na nossa vida hoje, porque isso pode nos levedar, esse fermento pode nos levedar, pode nos levar a agirmos com hipocrisia. E isso é o procedimento errado. E o Senhor Jesus está falando essa palavra aqui para podermos acertar. E se vivermos acertando, estaremos vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus, sim. Por isso o Senhor Jesus disse essa palavra: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque um pouco desse fermento, que é a hipocrisia, pode levedar toda a massa, pode levedar a sua vida, pode levedar a minha vida, pode levedar toda a massa, que é a igreja. Porque a massa representa a igreja. Então, a igreja tem que se acautelar do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, não podemos dar ocasião à hipocrisia, não podemos dar lugar à hipocrisia. Temos que rejeitar, temos que repelir, temos que lançar isso fora de nossas vidas, para sempre. Porque nós devemos viver totalmente sem hipocrisia. Essa é a lição que o Senhor Jesus ensina aqui, para você e para mim.
Então que nós agora possamos aprender essa lição e colocá-la ela em prática, de forma efetiva, com uma ação que vai gerar bons resultados em nossas vidas. Então nós devemos ser assim. O Senhor Jesus não quer, em tempo algum, que você e eu sejamos hipócritas. Pelo contrário, Ele quer que nós sejamos sinceros e verdadeiros. É assim que nós devemos viver neste mundo. Esse mundo precisa de pessoas que não sejam hipócritas, porque de pessoas hipócritas, infelizmente, esse mundo está cheio. E na religiosidade, nas religiões, existe muito disso aí. Infelizmente, essa é a dura e patética realidade que pode ser mudada. Basta apenas a pessoa cair em si, cair na real, retornar à sensatez e começar a agir de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus. E as sãs palavras do Senhor Jesus são bem claras. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, com essas palavras, nós devemos aprender essa lição, para que possamos nos edificar ainda mais e nos fortalecer ainda mais em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.